Olá, bom dia. Nesta aula aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os determinantes das matrizes. Eu vou compartilhar minha tela para vocês verem, para vocês também acompanharem as notas de aula. Espera só um minutinho. Aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre os determinantes de matrizes, né? Quando a gente fala de determinantes de matriz, a gente está sempre pensando em matrizes quadradas, né? De ordem n por n. Então, o determinante vai ser uma função onde eu vou associar cada matriz n por n com coeficientes reais ou complexos a um número real ou complexo, né? Se os coeficientes forem reais, eu vou associar um número real. Se o coeficiente for complexo, eu vou associar um número complexo, né? Normalmente a gente faz com real, porque é onde a gente consegue os nossos resultados principais aí, né? Então, ela vai associar uma matriz quadrada a um escalar. Então, é uma função que associa uma matriz a um número real. E essa função, ela permite perceber se a matriz tem uma inversa ou não, que é o principal objetivo do determinante é a gente descobrir se é uma matriz invertível ou não. Depois a gente vai falar um pouquinho de inversão de matrizes, né? Mas primeiro vamos descobrir se existe ou não matriz usando o determinante. Existe ou não inverso usando o determinante. E eu vou denotar esse determinante por det de m, onde m é a matriz que eu estou calculando o determinante. Essa aqui é a notação clássica para a gente calcular o determinante de uma matriz. A gente vai estudar aqui o método de Laplace. Existem alguns outros métodos para calcular matrizes de ordem baixa, mas esse aqui é um método que a gente consegue calcular o determinante de uma matriz de qualquer ordem n, né? A gente consegue em teoria, né? Porque conforme o n fica grande, a gente precisa calcular um número excessivamente grande de determinantes de matrizes menores, né? E isso é um cálculo difícil até às vezes para um computador, né? Dependendo de quão grande é o n. Então, normalmente ele é utilizado para calcular determinantes de matrizes de ordem igual ou superior a 4, né? Mas dá para calcular de menor, para calcular o determinante de matriz de qualquer ordem aqui. O determinante de uma matriz é igual à soma dos produtos dos elementos de qualquer linha ou qualquer coluna pelos respectivos cofatores matriciais. Vamos lá, vamos entender esse teorema aí, né? Dado uma matriz M, N por N, o que é o cofator de uma entrada A e J? Então, vou chamar de cofator A e J uma matriz de ordem menor. Então, se a matriz é N por N, esse cofator é uma matriz de ordem N-1 por N-1. Então, ainda continua sendo uma matriz quadrada de ordem 1 menor, né? No caso, N-1. Onde ela vai ser? Como que eu defino esse cofator? Vai ser menos 1 elevado a i mais j, a soma dos índices, delta e j. Onde o delta e j é o determinante da matriz quadrada de ordem n menos 1, onde eu elimino a iésima linha e a jésima coluna. Então, o delta e j de uma matriz M é o determinante. Então, veja, eu estou calculando um determinante, né? Pode ver, quem que é essa matriz? Eu tirei, aqui seria a iésima coluna com a jésima linha, né? Então, eu tirei a iésima coluna e tirei, aliás, tirei a jésima coluna e tirei a iésima linha. Daí eu obtenho a matriz n-1 por n-1 e calculo esse determinante. É um processo indutivo, né? Como é um processo indutivo onde o n está se tornando cada vez menor, a gente percebe que ele é finito, né? E se ele é finito, ele é passível de ser feito. Ninguém está dizendo que ele é trivial, né? Ele não é trivial pela quantidade de determinantes que a gente tem que calcular. Mas ele é possível. E com matrizes de ordem baixa, ele também é eficiente. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos considerar uma matriz 4x4. Veja, lembra que ele fala que eu olho para os cofatores de qualquer linha e qualquer coluna. Então, normalmente, a gente já escolhe
para linha, para essa linha, para essa coluna melhor, aqui tem mais zeros, né? Porque aqui elimina mais elementos. Mas aqui eu vou fazer com uma matriz genérica. Então, matriz genérica com entradas genéricas. Vamos lá. Então, essa aqui é a minha matriz N 4x4. Matriz M 4x4. Então, o determinante de M vai ser A1, cofator A1, A12, cofator A12. Veja, eu escolhi a primeira linha para calcular. Cofator A1, elemento A13 vezes do cofator A13 e o elemento A14, cofator A14. Então, veja, eu escolhi a primeira linha para calcular o determinante dessa matriz usando Laplace. Quem que vai ser o cofator A11? Vai ser menos 1, 1 mais 1, A1. Então, vai dar A1. A12 vai ser menos 1 elevado a 3, delta 2. Então, vai ser menos delta 2. O cofator A13 vai ser menos 1 elevado a 4, delta 13. Então, vai ser o delta 13. E o cofator 14 vai ser menos 1 elevado a 5, então vai ser menos delta 14. A gente tem que calcular agora 4 determinantes, né? Então, veja, não é uma tarefa simples. Quais os determinantes que eu tenho que calcular? Delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. Então, me sobram essas matrizes aqui, ó. Esse aqui, ó, é delta 1. Esse é o delta 2. Esta é a delta 2,1, ou 1,3, né? Esse é o delta 1,3. E este aqui é o delta 1,4. Tem que calcular mais essas 4 determinantes. Posso usar, na verdade, tem que usar Laplace de novo para calcular esses determinantes, né? Vamos lá, na verdade, esse determinante vai ficar A1, determinante de delta 1, menos A12, determinante de delta 12, mais A13, determinante de A13, menos A14, determinante de A14. Além disso, a gente sabe que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua proposta, da sua transposta. Então, o determinante de M é igual ao determinante da M ao quadrado. Então, veja, é um algoritmo para determinar o determinante de uma matriz, né? Não tem segredo, só a gente usou o algoritmo, a gente consegue determinar o determinante. Então, qualquer dúvida, vocês falem comigo. E se tiver alguma dúvida de algum exercício específico, vocês entrem em contato. Tchau, tchau.